Graça e paz, querido. Nós estamos em mais uma aula do nosso curso livre de teologia, a oração que prevalece. Que Deus possa falar ao teu coração, que Deus possa ministrar a tua vida, verdades, segredos, chaves que vão libertar aí a tua vida e você vai viver um novo tempo, uma nova esfera. A chave, ela abre uma porta. A chave, na verdade, ela te dá acesso a um novo ambiente. A chave, na verdade, ela te dá autoridade para poder estar diante do Senhor, mediante aí a sua constituição, mediante a constituição do seu reino. Nós estamos falando sobre a oração que prevalece e vendo segredos, vendo aí chaves, vendo aí coisas importantes que estão aí nas entrelinhas da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre alguns passos para se obter a resposta na oração. Claro que não são os únicos, né? São apenas alguns passos. É bem verdade que existem muitos outros, mas esses são os pontos básicos, os mais importantes. Primeiro deles, o próprio Jesus disse: não ore para ser visto pelos homens. Isso Jesus vai ensinar em Mateus capítulo 6, Evangelho de Mateus capítulo 6, quando os discípulos perguntaram: Mestre, ensina-nos a orar. Mateus 6, verso 5 nos diz: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Nós observamos aí no texto que o próprio Jesus diz: não passa de obra morta, né? Já recebeu o seu galardão, a sua recompensa, porque a motivação de coração está errada. A motivação de coração não condiz. Verso 6, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu pai que vê o que está em oculto, o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vô-los pedir. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Nós observamos aqui Jesus dando algumas instruções acerca da oração, mas além de ele dar as instruções, ele também coloca acerca da oração modelo, a estrutura, entrar em adoração e depois louvor, depois você buscar o reino de Deus para você pedir a sua provisão diária. Então, uma estrutura que nós devemos respeitar. Romanos capítulo 8, verso 15 a 17. Romanos 8, 15 nos diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Efésios capítulo 6, verso 13 a 18, nos diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós observamos aqui Paulo mais uma vez falando aí acerca da importância de perseverar e de você também usar todos os tipos de oração e súplica diante do Deus Todo-Poderoso. Mateus capítulo 15, nós já vimos aí a questão da mulher cananeia. Jesus coloca ela à prova. Jesus quer ver se ela quer só a bênção ou se ela quer o abençoador, se ela quer só a resposta ou se ela quer
o senhorio. E ali então nós vemos as estratégias dessa mulher e a insistência, a perseverança dessa mulher. Então o primeiro passo que eu quero destacar nessa aula de hoje é: decida o que você quer diante de Deus. Tem muitas pessoas que não definiram o que querem. Quando você não tem um alvo, qualquer coisa serve. Quando você não sabe aonde você quer chegar, qualquer lugar está bom. Então você precisa definir aquilo que você quer diante do Deus Todo-Poderoso. Tiago capítulo 1, versos 5 a 8. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Uma pessoa que tem a mente dividida. No original, diapsique. Diapsique, psique alma, dia duplo, né? Então, duas mentes, dois pensamentos, uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra, uma hora quer de um jeito, outra hora quer de um jeito, ou então dupla personalidade. Uma hora ele está definido, outra hora ele já não quer mais. Então nós observamos que Tiago nos afirma que esse homem que tem o coração dobre, esse homem que é inconstante, nunca vai receber do Senhor coisa alguma. Por quê? Porque ele nem definiu o que ele quer. Então, em primeiro lugar, para você ter resposta da sua oração, você precisa definir o que você quer. Salmo capítulo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, a importância de nós ficarmos firmados na palavra do Senhor, na rocha, estarmos firmados no Deus Todo-Poderoso e então assim nós temos uma definição, um foco, um alvo. Segundo lugar, encontre textos bíblicos que lhe respaldem a resposta. Encontre base bíblica para aquilo que você está pedindo. Josué 1,8 nos diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Encontre textos bíblicos, não aparte da sua boca, medita nele de dia e de noite. A palavra mostra a vontade de Deus para as nossas vidas. A palavra nos dá respaldo, a palavra nos mostra o nosso direito pelo que Jesus conquistou na cruz do Calvário para conosco. Então encontre na palavra o que você quer e a partir do momento que você encontrou algo que respalda a tua necessidade, a tua vontade, o suprimento da bênção que você precisa, ore com confiança, porque você tem a legislação da Constituição do Reino, você tem um respaldo, então você pode ter confiança, porque agora você está respaldado na palavra. Por isso que o diabo tem aí como um dos alvos de Satanás é impedir você de aprender a verdade, impedir você de conhecer a palavra de Deus. Porque o Satanás sabe que se você conhecer a verdade, se apropriar dela, ninguém te segura. Ninguém pode impedir aquilo que Deus tem na sua vida. Então ele tenta de todas as formas roubar a promessa, ele tenta de todas as formas roubar a semente, roubar a palavra do Senhor que foi semeada no seu coração, porque ele sabe que se você tem a palavra e crer na palavra, você terá aquilo que você deseja. Foi isso justamente que João escreveu em 1 João capítulo 5, verso 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2. 1 Pedro 4, 2. Para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências do homem, mas segundo a vontade de Deus. 1 Pedro 4, 19. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma como ao fiel Criador,
fazendo o bem. Você tem que tomar cuidado para que o que você for pedir ao Senhor esteja de acordo com a palavra do Senhor. Porque quando eu sei a vontade de Deus na sua palavra e peço de acordo com a sua palavra, é certo que Ele nos ouve, eu posso ter confiança. Um crente andando no Espírito nunca vai querer algo contrário à vontade de Deus. Tem coisas que você sabe que não é da vontade de Deus. E tem coisas que você não sabe qual é a vontade de Deus. Se você não encontrou respaldo bíblico, aí então você coloca, Senhor, se for da tua vontade. Agora, quando você sabe qual é a vontade de Deus, então, na verdade, você tem que pegar a palavra do Senhor e fazer valer. Moisés buscou direção de Deus quando saíram do Egito e Deus direcionou um local. Quando ele foi ver, aquele local dava diante do Mar Vermelho. Moisés começou a clamar ao Senhor e o Senhor disse, escuta, por que clamas a mim? Eu não falei para vocês virem por esse lado? Diga ao povo que marche, avance. E ele estendeu a vara e ali o mar se abriu, porque eles estavam sobre a vontade do Mestre. Terceiro lugar, peça a Deus pela coisa desejada. Peça a Deus pelo seu alvo de oração. Não é pecado pedir. Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vou-lhes pedir. Jesus não está proibindo aqui de você perseverar em oração, mas ele está falando, não faça da sua oração uma reza. Peça diante de mim aquilo que você necessita num relacionamento, numa conversa, num diálogo. Mateus capítulo 7, verso 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Então peça o que você deseja, mas peça especificamente. Defina o que você quer e peça aquilo que você quer diante do Senhor. Tiago capítulo 4, versos 2 e 3. Tiago 4, 2 e 3. Cobiçais e nada tendes, sendo invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então nós precisamos definir aquilo que nós queremos e querer com a motivação correta. Em quarto lugar, quando você pedir, creia que você já recebeu. Quando você pedir, saiba que no mundo espiritual a resposta é já. Saiba que no mundo espiritual é o Deus do hoje, é o Deus presente. Pode demorar para materializar, para manifestar no físico, mas creia que você já recebeu. Marcos capítulo 11, verso 23 e 24. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Crede que o recebereis e tê-lo-eis. Mateus capítulo 17, verso 20. E Jesus lhes disse, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá e há de passar, e nada vos será impossível. Então, esse tripé da oração, pedir, buscar e bater, é a nossa parte. Pedir, buscar e bater, perseverante, insistente, e a fé é como uma semente. E a semente você planta para ela crescer. Então, a fé você tem que plantar para ela poder crescer e reproduzir. Quinto lugar, recuse-se a duvidar. Recuse-se a duvidar. Assim como Tiago já disse, nós já lemos, Tiago capítulo 1, versos 6 a 8, peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada uma para a outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Então, recuse-se a duvidar. A oração, na verdade, ela não opera a fé. É a fé que opera
a oração. É a fé que age através daquilo que você crê. 2 Coríntios capítulo 10, 3 a 5 nos diz: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Tiago capítulo 4, versículo 7. Tiago capítulo 4, versículo 7, nos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se você quer determinar algo diante do Senhor, você tem que recusar a dúvida, você tem que recusar a duvidar. Em sexto lugar, medite na promessa com relação ao seu pedido. Comece a enxergar essa promessa como uma resposta na tua vida. Provérbios capítulo 4, versículo 20 a 23. Provérbios capítulo 4, versos 20 a 23. Filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que a acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Atenta. Salomão está dizendo, presta atenção, medita nessa promessa, deixa ela ocupar o teu pensamento, né? A importância da meditação correta, da meditação da palavra de Deus. Assim como o próprio Senhor ordenou a Josué, quando o Senhor passou para Josué a responsabilidade de liderar o povo e de levar o povo a assumir aquilo que Deus tinha falado com Moisés, Deus anima Josué, Deus fortalece Josué, mas Deus ordena a Josué, medita no livro desta lei de dia e de noite. Veja comigo, Josué capítulo 1, de 1 a 9. Deus fala com Josué e anima-o. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor está dando instruções a Josué e o Senhor está dizendo a Josué: não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. E olha que Josué só tinha o Pentateuco, o que Moisés deixou escrito, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Salmo capítulo 1, versículo 1, o Senhor também vai instruir a mesma instrução ao salmista.
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. A meditação na palavra vai te levar ao resultado. A meditação na palavra vai te levar à resposta de Deus. Evangelho de João, capítulo 15, verso 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. A condição de mão dupla, eu estar em Cristo e as palavras de Cristo permanecerem em mim. Isso fortalece a sua confiança em relação à habilidade de Deus em você. A meditação é uma arma contra a dúvida, é você ruminar, é você remoer, é você voltar o texto a pensar, a refletir, é você estar continuamente pensando na palavra de Deus. E sétimo lugar, dê glória a Deus, glorifica o Senhor no tempo de espera. Abraão foi fortalecido dando glória a Deus. Então nós precisamos aprender a exercitar, glorificar ao Senhor no tempo de espera. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições em tudo sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graça. Pela oração e súplicas com ações de graça. Hebreus capítulo 13, verso 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, dê louvores a Deus, glorifique a Deus, preste ações de graça no tempo da espera. O louvor, ele focaliza a atenção na resposta. Louvamos a Deus pelo que Ele pode fazer e adoramos a Deus pelo que Ele é. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Como é difícil vencermos a ansiedade quando estamos ansiosos. Porém, temos que decidir lançar sobre Ele toda a ansiedade, esperar nele, aguardar no Senhor e saber que dele vem o livramento. Romanos capítulo 4, verso 19 e 20, e não enfraqueceu na fé e nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, e nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então aqui nós temos alguns passos para receber a resposta de oração. Em primeiro lugar, decida, defina o que você quer diante de Deus. Em segundo lugar, encontre respaldo bíblico, encontre textos bíblicos que respaldam o seu pedido. Em terceiro lugar, peça a Deus pelas coisas que você deseja. Em quarto lugar, creia que você já recebeu. Em quinto lugar, recuse-se a duvidar. Em sexto, medite na promessa com relação ao seu pedido. E em sétimo lugar, dê glórias a Deus. Assim, você vai ter uma oração eficaz e vai ter uma vida abundante diante da presença do Senhor. Precisamos descobrir o propósito da oração e receber de Deus que a oração não é para tentar mudar a Deus e nem para ficar mendigando. Na verdade, não é para tentar suborná-lo, mas sim para você descobrir as chaves para você poder viver a resposta do Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, Evangelho segundo Mateus 7, 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Precisamos entender que temos que viver uma vida santa para podermos desfrutar das bênçãos que estão prometidas a nós. Efésios capítulo 1, verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Em Cristo, nos lugares celestiais, já fomos abençoados. Agora precisamos trazer isso
a essa esfera natural, a esse mundo natural, estabelecer o reino de Deus na nossa vida. Devemos então entrar com ousadia e não dar ouvidos às palavras de Satanás, que é a condenação do inimigo. Por isso, se você ainda não fez a matéria Realidades da Nova Criação, adquira lá na nossa plataforma e estude acerca da matéria que vai te mostrar a tua nova realidade em Cristo Jesus. Para encerrarmos aí a nossa aula de hoje, alguns aspectos importantes na oração, fundamentais na oração, sem eles você jamais vai ter a resposta. Primeiro deles, perdoe quando você ora. Isso, perdoe quando você ora. A palavra de Deus nos diz que a oração do casal pode ser impedida se eles estiverem brigados. Se o casal estiver brigado, Deus não ouve as orações podem ser impedidas. Então tome cuidado quanto às brigas, né? E quantas pessoas estão brigadas, magoadas, ressentidas hoje em dia, quantos líderes ministeriais estão brigados muitas vezes com o cônjuge, ou brigados muitas vezes com os filhos ou com os pais, e não perdoam e querem que Deus responda às suas orações. Então tome cuidado com a motivação errada, tome cuidado com os critérios de Deus. A falta de perdão impede toda a tua vida espiritual. Aliás, ela cancela toda a sua vida espiritual. Tanto é que na própria oração do Pai Nosso, Jesus coloca ali uma condição: perdoa-nos assim como nós temos perdoado a quem nos deve. Então nós observamos a importância de perdoarmos, limparmos o nosso coração e deixarmos Deus tratar, entregarmos a Ele, porque ao Senhor pertence a ira. Segundo lugar, na ceia do Senhor, o próprio Paulo diz que ele recebeu por revelação. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, ele ali, no decorrer do texto de ceia, ele vai dizer algo muito fundamental: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Esse exame introspectivo é justamente para a pessoa refletir como está a sua vida diante do Senhor. Então, na oração, Jesus ensina a perdoar. Ao participar da comunhão, da ceia, o Senhor ensina a examinarmos a nós mesmos. E quando levarmos a nossa oferta no altar e lá nos lembrarmos que o irmão tem algo contra nós, nós devemos deixar a oferta de lado, reconciliar com o irmão, depois vir e deitar a nossa oferta diante do altar. Ou seja, uma obediência no dízimo e nas ofertas com ódio, mágoa, ira, contenda, não repreende o devorador. Nós precisamos entender que as nossas ofertas e dízimos são armas espirituais, são princípios de Deus, mas que sem o perdão não vão funcionar, que sem o perdão não vão repreender o devorador. O perdão ele é uma via de mão dupla. Eu vou semear perdão para colher perdão de Deus. Perdoa-nos assim como nós temos perdoado. Estamos vivendo uma geração onde vemos muitas pessoas com feridas não tratadas. E a pessoa que foi ferida, ela fere. A pessoa machucada, ela machuca. Feridas não tratadas geram dores. Feridas não tratadas desenvolvem culpa, mágoa, ressentimento, rancor, ódio. E caso você seja ofendido e você não perdoa, naturalmente você vai começar a ofender as pessoas ao seu redor de uma maneira natural e instantânea. Então nós precisamos tratar com a ofensa, tratar com perdão, entendendo que perdão não é sentimento. Não espere sentir para você perdoar. Decida perdoar para você ser curado. O perdão, na verdade, nós temos que entender que ele é uma ordenança de Deus, ele é uma condição. Então, o perdão é necessário para o nosso caminhar cristão. Perdoe para não abrir brechas na tua vida, mesmo que você tenha razão, perdoe, porque a falta de perdão pode bloquear o teu ministério, pode bloquear a tua jornada. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, a falta de perdão, ela impedirá a resposta. Marcos capítulo 11, verso 25. E quando estiverdes orando, perdoai,
se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Perdão é o método pelo qual Deus opera. Perdão é a completa remoção da ofensa. Se Deus, que é Deus, vive te perdoando, por que você não pode perdoar a quem te ofendeu? Por que você não pode perdoar ao próximo? Dentro do tema de perdão, perdoar é um ato da vontade, é um ato da decisão. Perdão, ele é necessário. Eu tenho que ter a disposição de perdoar. Eu tenho que tomar a decisão de perdoar. Mateus capítulo 18, verso 35, Mateus 18, 35, assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então aqui nós vemos a parábola do credor incompassivo, aonde essa parábola Jesus diz de um homem que devia uma fortuna ao seu patrão, e porque ele pediu, rogou, insistiu, seu patrão o perdoou, mas esse homem tinha uma pessoa que devia um valor irrisório para ele. E quando ele saiu dali, ele foi atrás e ele não quis perdoar essa dívida infinitamente inferior. E Jesus diz então que o seu Senhor mandou buscá-lo, prendê-lo, lançá-lo ali nas trevas exteriores, que na verdade, para ser atormentado, isso representa o inferno. A pessoa que não perdoa, ela na verdade, no final, vai para o destino terrível que é o inferno. Mesmo que ela tenha razão, mas se ela não perdoar, ela vai ser, na verdade, viver uma consequência terrível. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. 2 Coríntios 2, 10 e 11. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Porque não ignoramos os seus ardis. Então, observamos aqui que muitas vezes a sutileza de Satanás, ele vai te ocupar tanto dentro do reino, mas ele vai endurecer o teu coração com as ofensas, fazendo com que você não perdoe. Isso é um ardil psicológico do diabo, do inferno, que faz você ter uma legalidade com Satanás e naquele grande dia você pode se surpreender. Então, a despeito da ofensa, perdoe. A despeito do prejuízo, abra mão do seu direito de resposta, quita a dívida perdoando e colocando nas mãos do Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Tendo cuidado para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. O escritor de Hebreus aqui coloca numa linguagem muito interessante que nós temos que ter esse cuidado, esse zelo, que não podemos de maneira alguma deixar brotar a raiz de amargura, porque ela vai contaminar outras pessoas, ela vai nos perturbar e o Senhor não quer isso para as nossas vidas. Evangelho de João, capítulo 9, verso 31, nos diz: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Deus não ouve a pecadores, e aquele que não perdoa está em pecado. Então, libera perdão para que você possa ser ouvido por Deus. O cego de nascença que Jesus curou, que na verdade disse isso: perdão é abrir mão do direito de resposta. O cego de nascença está dizendo: sabemos que Deus não ouve a pecadores. Se ouviu este homem, é porque na verdade ele não tem pecados. Que ele estava falando acerca do próprio Senhor Jesus Cristo. Quem é mais beneficiado na questão do perdão? A pessoa que perdoa. Aquele que se sentiu ferido, aquele que se sentiu ofendido, magoado, machucado, aquele que se sentiu prejudicado, quando ele perdoa, ele tira uma tonelada do seu coração, né? Ele tira um peso absurdo do seu coração. Mateus capítulo 6, verso 12 nos diz,
perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E no decorrer da explicação da oração do Pai Nosso, Jesus então vai dizer no verso 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. O perdão, ele é um elemento chave. Perdoe, mesmo que o outro tenha lhe ferido, mesmo que você tenha razão, ainda assim perdoe. E mesmo que o outro não te perdoe, perdoe você. A falta de perdão impede as bênçãos na tua vida. Mágoa traz doenças psicossomáticas, feridas da alma. Mágoa traz morte. Mágoa dá legalidade para enfermidades. Quantas pessoas com doenças psicossomáticas por mágoa, por ódio, por situações do passado? A falta de perdão mantém a pessoa em cativeiro. E nós precisamos aprender a ser livre do cativeiro e viver o milagre do Senhor e viver a libertação do Senhor. Há muitas pessoas que estão testemunhando curas incríveis quando conseguem perdoar, né? Pessoas com câncer em fase terminal, com raiz de amargura, muitas vezes é uma legalidade que tem. E quando ela é ministrada e quando ela decide perdoar, Deus tem poder de reverter o quadro, Deus tem poder de trazer a cura, de trazer o milagre, como muitos testemunhos que nós já temos ouvido. Marcos capítulo 11, versículo 22. E Jesus respondendo-lhes, disse-lhes, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. É interessante que Jesus está falando sobre o poder da fé. A fé que tem poder de mover uma montanha. A fé como grão de mostarda que pode dizer ao monte. Mas quando ele está falando sobre o poder da fé, ele relaciona ao perdão. Quando ele está falando ao poder da fé, ele declara, quando estiverdes orando, perdoai se tende alguma coisa contra alguém. Gálatas capítulo 5, verso 6. Gálatas capítulo 5, verso 6. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. A fé que age através do amor. Quem ama, perdoa. Quem tem fé, age em amor. Então, quando você está cheio do Espírito Santo, é somente aí que você se humilha sem ser humilhado. É aí que você entende o propósito e o projeto de Deus na sua vida. Alguns exemplos de oração que nós observamos na Bíblia é justamente a oração de Esdras, a oração de Neemias, a oração de Daniel. Aliás, os três livros, né? O livro de Esdras, o livro de Neemias e o livro de Daniel, os três, por coincidência, no capítulo 9, falam sobre exemplos de oração. Pois vai lá, faz lá uma lida nesses três capítulos e você vai observar. Deixa eu só destacar aqui Esdras 9, 6, livro de Esdras, capítulo 9, versículo 6. Ele nos diz, Tu, Senhor, Tu só és o Senhor. Tu fizestes o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Tu és, Senhor, o Deus que elegestes Abrão e o tirastes de Ur de Caldeus e lhes pusestes o nome Abraão. Então ele começa dizendo acerca da adoração, adorando a Deus, exaltando a Deus e mostrando aí o poder do Deus Todo-Poderoso. Vale a pena ler esse capítulo 9 de Esdras, ler o capítulo 9 de Neemias e ler o capítulo 9 de Daniel, porque nós vemos que esses são homens que nos dão grandes exemplos de oração.
Aliás, dentro do próprio livro de Daniel, nós podemos ver diversas orações respondidas, mas Daniel capítulo 2, verso 20 a 23, Daniel capítulo 2, de 20 a 23, falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força, ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Nós observamos aqui esse homem como um exemplo, como um modelo, esse homem aqui que na verdade se negou a comer os manjares da Babilônia, que eram comidas consagradas a ídolos, comidas feitas com sangue, comidas que eram proibidas mediante a lei de Moisés. Normalmente as igrejas fazem a campanha dos 21 dias de Daniel e relacionam isso a uma vida de comunhão, a uma vida de jejum, fazem isso aí a nível de um propósito. Por quê? A vida de Daniel ficou como um legado. A vida de Daniel ficou estabelecida justamente diante de nós como um tremendo modelo de um homem de Deus às nossas vidas. 1 de Crônicas, capítulo 29, nós vemos aqui um modelo de oração de louvor, onde Davi vai compor esse texto como se fosse um salmo. Davi vai compor esse texto como um modelo de oração, de gratidão, de louvor a Deus. 1 de Crônicas 29, vamos direto para o versículo 10. Pelo que Davi louvou a Deus perante os olhos de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de nosso pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glórias vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti e da tua mão tu damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não há outra esperança. Senhor Deus nosso, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. E bem sei eu, Deus meu, que tu prova os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui voluntariamente, te deu. Senhor, Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva isto para sempre no intento dos pensamentos do coração de teu povo, e encaminha o seu coração para ti. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, e para fazer tudo, e para edificar este palácio que tenho preparado. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai ao Senhor vosso Deus. E então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais, e inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e perante o rei. Davi aqui compõe um salmo de louvor, compõe aí um hino de adoração, de gratidão, de ações de graças, que na verdade, não só aqui em Crônicas, como todo o livro de Salmo, grande parte dos salmos é de autoria desse salmista Davi. Então aprenda que se você quer ter resposta da sua oração, nós temos que observar alguns aspectos importantes. O primeiro deles, perdoe quando você ora. Em segundo lugar, dependa do Espírito Santo de Deus na sua vida de oração. Aprenda a depender do Espírito Santo quando você for passar um tempo em oração. Romanos capítulo 8, verso 26 e 27, e da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém,
mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O Espírito intercede por nós. No original, o Espírito nos ajuda. O Espírito agarra junto conosco contra, né? Então, a importância de você depender do Espírito Santo de Deus na tua oração. 1 Coríntios, capítulo 14, versos 14 e 15. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Nem sempre nós sabemos orar, mas o Espírito sabe como pedir e sabe o que nós necessitamos. Então, quando você está num pedido de oração que você desconhece a causa, ore em línguas, porque o Espírito ora bem. Paulo não proíbe o falar em línguas, mas ele fala que você tem que orar em línguas e orar também com o entendimento. Orar com o Espírito e orar também com o entendimento. O Espírito Santo sabe o que é melhor e qual a necessidade. João capítulo 14, verso 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Outro Paracletos, outro Consolador, outro da mesma espécie, ajudador, intercessor, advogado, outro assistente, outro reforço. Por isso o Espírito Santo te guia, o Espírito Santo te faz lembrar. Assim como o homem está em Cristo lá nos céus, Deus está em nós na terra pelo Espírito Santo. Então nós temos um representante nosso nos céus, um representante a nosso favor nos céus, que é Jesus Cristo, homem que morreu e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida e vida em abundância, está à destra de Deus intercedendo por nós, e temos um ser dos céus em nós intercedendo a Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Então nós temos dois intercessores clamando e intercedendo a Deus Pai pelas nossas vidas. Outro aspecto que precisamos entender que é importante na oração é justamente aprenda a interceder com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis são gemidos que não podem ser expressos naturalmente. Na conversa com Deus existem momentos que você está tão contrito, tão angustiado que lhe faltam palavras. Mas Deus sabe o clamor de um gemido. Deus entende o clamor de uma lágrima. Todos nós fomos chamados a interceder. Além do ministério da intercessão, que é um chamado específico, algo específico, cada um de nós foi chamado a interceder. 1 de Samuel, capítulo 12, verso 23. 12, 23. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandes coisas vos fez. Então aqui nós observamos, Samuel estava muito decepcionado que o povo não queria mais depender de Deus. Ele vai orar, ele vai buscar do Senhor. O Senhor fala, não, Samuel, eles não rejeitaram a ti, mas eles rejeitaram a mim. Agora Samuel está frustrado, decepcionado pelo povo que rejeitou a Deus, mas ele fala, Senhor, quanto a mim, longe de mim esteja deixar de orar por esse povo. Quanto a mim, longe de mim esteja deixar de orar, porque ele sabia que deixar de orar por aquele povo a quem Deus o colocou como sacerdote, se ele deixasse de orar era pecado. Romanos capítulo 8, verso 26, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Efésios capítulo 6, verso 18, 6, 18, vai nos dizer, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos.
Então aprenda a orar no Espírito, aprenda a clamar a Deus em línguas, aprenda a ter um momento de comunhão, de intimidade, de relacionamento para com Deus Todo-Poderoso, para que você possa viver o melhor de Deus para a sua vida. E como Paulo instrui aqui em Efésios, aprenda a orar por todos os santos no Espírito, por pastores, líderes que estão em evidência, que muitas vezes você não sabe o conflito que ele está passando, a luta que ele está passando, você não sabe a batalha que ele está enfrentando. Então, com toda oração e súplica no Espírito por todos os santos, isso é, na verdade, orar pelas autoridades, orar pelos governantes, orar pelo bairro, orar pela igreja, pelos pastores, pela unidade da Igreja de Cristo, dos ministérios, orar pelos departamentos. Temos muitos motivos de oração. Sua oração, a partir do momento que você entende como você deve orar, ela não vai ser mais 40 segundos, ela não vai ser mais 2 minutos, porque passa a ser muito pouco diante de tudo aquilo que você tem para pedir, apresentar, rogar diante do Senhor. Outro aspecto muito importante na oração que você tem que prestar atenção é edifique-se a si mesmo em oração. Edificar-se espiritualmente é restaurar, fortalecer, recarregar, confirmar a tua vida. Judas, capítulo único, verso 20, nos diz: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Exercite a oração em línguas, exercite a oração no Espírito. Orar no Espírito edifica-se a si mesmo, estimula a tua fé para chegar ao grau de santíssima fé. Paulo, em 1 Coríntios 14, explicando sobre o dom da profecia, no versículo 4, ele fala: o que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, ele não proíbe, mas ele instrui que se você fala em línguas, você está edificando a si mesmo. Então aprenda a edificar-se a si mesmo, passando um tempo de comunhão, de oração em línguas. A oração, na verdade, é a sua comunicação com Deus. Nós precisamos aprender a orar e precisamos exercitar a prática da oração. As orações não atendidas são resultado de orarmos de forma que está fora da vontade de Deus ou orarmos fora da harmonia com a palavra de Deus. Precisamos aprender a orar em harmonia, aprender a clamar segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, porque quando a oração não está alinhada com a palavra de Deus, ela não vai ter resposta. É bem verdade que toda oração, ela enfrenta uma barreira de um inimigo que quer reter a nossa resposta. Mas a palavra de Deus nos garante que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Toda oração, ela tem que ser ligada com fé. Toda oração nós podemos insistir, perseverar, podemos declarar esta oração crendo no milagre do Senhor e agindo segundo aquilo que nós cremos. 1 Timóteo capítulo 2, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos de 1 a 4, devemos fazer orações por todos os homens. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Paulo está instruindo a Timóteo que devemos orar pelos que nos governam, devemos orar pelas autoridades, devemos orar pelos que estão em eminência, na mídia, que estão em evidência. O ensinamento de Deus de orarmos com toda forma de oração e súplica por todos os santos. A importância de toda oração e súplica no Espírito, orando com todo tipo de oração e orar pelos que nos governam, para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada. Sendo assim, estamos encerrando mais uma aula aqui da oração que prevalece e na próxima aula nós vamos ver sobre essa variedade de tipos de oração. Qual a diferença da oração de petição para a oração de intercessão?
qual as palavras que vão definir a oração de intercessão. A odino é uma das palavras que nós temos que entender e paga é a outra. O que significa isso, esses termos originais acerca da oração? Que o Senhor te abençoe poderosamente, que a palavra possa gerar vida em você, como semente, ela possa cair no solo fértil do seu coração e você possa viver uma colheita abundante no nome precioso de Jesus. Fique na paz, até a próxima aula. Persevera não só em oração, mas também no aprendizado da palavra. Valeu demais, até a próxima.